Olá, realeza! Quanto tempo? Quanto tempo que eu não apareço aqui no canal. E hoje eu senti vontade de vir aqui falar com vocês, porque tive uma conversa séria com meu marido e ele me fez lembrar de quando eu comecei aqui no canal e como foi difícil, né? Como foi difícil começar aqui no canal e também a criar conteúdo lá pro Instagram. Se você não me segue no Instagram, vou deixar o arroba aqui para você clicar e ir lá, me seguir. Quando eu comecei, a minha filha era pequena, então era bem difícil gravar conteúdo, a casa era pequena, tinha barulho, então eu sempre arrumava uma desculpa de que eu não conseguia porque a minha filha era pequena. E agora eu estou grávida de novo, estou com 8 meses e eu continuei dando desculpas. E aí eu falei para ele que eu ia esperar ter o bebê, porque eu tô sem energia, diabetes gestacional, as desculpas que eu conseguia pegar eu trazia, para não vir, para não me expor. E outra desculpa é, é porque eu tô grávida, eu tô me sentindo gorda, não tô me sentindo à vontade, não quero ir, deixa eu ter o bebê. Mas ele me trouxe uma reflexão que eu não poderia deixar de trazer para vocês. Eu não poderia. Até porque eu guardei esse conteúdo para em uma oportunidade trazer. E quando ele me trouxe tudo isso, eu juntei uma coisa com a outra. E ele me falou sobre expectativa. Que, Edna, você está gerando expectativa de quando a menina nascer. Se você não conseguir, vai vir mais outras desculpas. Você vai estar super ocupada, a sua energia não vai voltar automaticamente pós-parto. Tem a adaptação, a amamentação e tudo isso, né? Que realmente ele tem razão. E aí eu percebi que eu estava criando expectativa. Mas eu quero trazer uma história de expectativa que aconteceu recentemente com meu filho, que por conta da diabetes gestacional, eu estou precisando caminhar todos os dias para ajudar no desenvolvimento da bebê e também para a glicemia não subir muito. E aí eu estava saindo todos os dias para caminhar. E chegou um sábado que a gente foi caminhar. Ele estava de folga, meu marido estava de folga, e aí a gente pegou a bicicleta da minha filha. E o meu filho tinha as programações dele, porque meu filho está começando a trabalhar na internet como editor de vídeo, social media, e então ele precisa estudar, ele precisa se estruturar. Então ele agora tem uma agenda também, não só a mãe dele tem uma agenda, mas ele também tem. Então, quando ele viu a gente se arrumando, eu perguntei: você vai com a gente? Aí ele falou assim, pensou, eu vou. Aí veio, foi com a gente. E aí eu fui fazer minha caminhada. E o meu marido ficou brincando com a minha filha enquanto eu estava caminhando. Quando eu voltei, eu fiquei com a menina e ele foi caminhar. E ele foi fazer a caminhada dele. E aí João Pedro, que é o meu filho mais velho, 16 anos, foi comigo na minha caminhada devagarzinho, né? Que eu tô grávida. E aí ele falou assim: nossa, mas a senhora só veio caminhar? Aí eu, ué, por quê? Esse era o plano. Mas eu achei que porque hoje era sábado, a gente ia se divertir, a gente ia comer alguma coisa, a gente ia fazer uma programação diferente. Achei que seria um piquenique, sei lá, uma coisa desse tipo, porque era final de semana, saiu todo mundo em família. Aí eu falei assim pra ele: ué, mas por que você teve essa ideia? Porque a gente não costumava sair, né? A gente não costumava sair todo mundo junto. Quando saía era realmente para fazer algo diferente. Só que com essa nova vida, né, com a gravidez, a diabetes gestacional, eu preciso caminhar todos os dias. Então ele estava de folga e foi comigo. E aí João Pedro deixou a agenda dele, que ele no momento ele ia tirar meia hora de sono, depois ele ia estudar, fazer alguns exercícios. Quando fosse 5 horas da tarde, é que ia ser a hora dele jogar bola, dele sair para jogar bola. E a gente saiu, era 3 horas da tarde. Então, João Pedro deixou os planos dele, deixou o soninho dele, porque ele acorda 4 horas da manhã agora. E ele tira um momento para descansar à tarde. Então, ele deixou o soninho dele, por quê? Porque ele criou expectativa. E aí ele ficou muito decepcionado. Ele ficou muito decepcionado porque
ele criou a expectativa e não foi nada da expectativa que ele criou. E aí ele falou assim: nossa, mãe, por que que eu criei essa expectativa? Eu disse: bom, nós seres humanos criamos expectativa o tempo todo, né? E aí ele parou para pensar. Aí ele falou assim: é que na verdade eu fico com medo de perder as oportunidades. Aí eu, como assim oportunidades? Ele disse: porque eu achei que a gente ia sair em família e que ia acontecer algo novo, que vocês iam fazer uma programação nova, e então eu ia perder. Então eu decidi vir para não perder a oportunidade. Aí eu, nossa, mas você tem que entender que quando a gente faz escolhas, a gente vai perder. Agora você gerou uma expectativa, mas se não fosse uma expectativa, se fosse realmente acontecer isso, você perdeu de dormir o seu sono, de descansar, de fazer a sua programação da sua agenda, para viver a nossa agenda, para viver o que eu e o meu marido ia viver. Aí ele falou: caramba. Só que meu filho, ele é muito reflexivo, sabe? E filho de terapeuta, né? Vocês sabem. Sempre vai haver uma reflexão, uma introspecção. Então ele parou para pensar e falou assim: nossa, eu acho que eu já sei de onde vem essa expectativa que eu criei, de onde vem essa crença de achar que eu vou perder a oportunidade. Aí eu falei: de onde? Ele, quando eu era pequeno, o meu pai gostava de sair. E ele saía para beber com os amigos, nos ambientes que eu não me sentia bem, eu não gostava. Porque o pai dele, ele gostava de sair final de semana com os amigos e tal. E eu trabalhava na época, então ele ficava com o pai dele. E aí, quando o pai dele chamava ele para sair, ele falava que não queria, porque ele não gostava do ambiente. Só que, quando o irmão dele vinha visitar a gente, o pai dele chamava e o irmão dele ia. E chegava todo divertido, dizendo que foi muito bom e tal. Só que o irmão dele gostava, ele não se importava com o ambiente. Para ele era normal, era comum. E aí o pai dele falava assim: tá vendo? Quando eu chamo você para sair, você não quer. Mas quando eu chamo seu irmão vai. E aí ele aproveita as oportunidades. Então meu filho colocou isso na cabeça como se ele estivesse perdendo uma oportunidade. Mas desde pequeno que ele era quieto, que ele gostava de ficar dentro de casa, de ver o filme dele, de ler o livro dele, ele sempre foi assim. E ele não é muito de socializar, né, com muita gente. E aí ele percebeu que veio daí essa crença de achar que se ele não fosse para todo lugar que ele fosse convidado, ele iria perder a oportunidade. E aí ele perguntou: como que resolve isso? Você já descobriu de onde é a raiz. Agora você precisa decidir o que você vai perder. Porque você vai gerar expectativa de uma forma ou de outra, fazendo uma escolha ou outra. Mas você também tem que entender que você vai perder momentos. Então você tem que colocar na balança o que é que você quer perder. O que é que você. O que é menos doloroso perder? Qual momento que é prioridade para você? Eu disse: agora você está estudando para se tornar um profissional. Quando você começar a exercer a sua profissão na internet, você vai precisar fazer escolhas, você vai precisar abrir mão de programas, você vai precisar abrir mão de amigos, de finais de semana, você vai perder muita coisa, mas você vai ganhar o seu futuro, você vai mudar a sua vida financeira. Ou você vai sair com os amigos, vai curtir final de semana e sua vida financeira vai demorar cada vez mais para se estabilizar. Então são escolhas que você precisa fazer. E todas as escolhas que você precisa fazer vai trazer dor e vai trazer ganho. Você só precisa entender isso. E outra coisa que você precisa é, em vez de gerar expectativa, você fazer pergunta para ver o que realmente vai acontecer, né? Porque muitas vezes a gente não pergunta, não faz pergunta e acaba gerando expectativa demais, que é o que acontece com todo mundo, né? Nós, seres humanos, sempre gostamos de criar expectativa sobre o outro. E não devemos criar expectativa sobre o outro. Precisamos fazer pergunta. A gente é um ser totalmente indiferente do outro, pensa totalmente diferente do outro, com gostos totalmente diferentes do outro. Então a gente precisa fazer pergunta para que a gente não se frustre com a ação do outro por conta das nossas expectativas.
E quando meu marido me trouxe isso, que eu estava gerando uma expectativa pós-parto, eu não sei o que vai acontecer pós-parto. E se eu morrer? Não tô esperando isso, né? Mas e se eu morrer? Eu não deixei essa mensagem aqui para vocês. E aquilo foi tão impactante quando meu marido falou isso para mim, que queimou aqui, sabe? Queimou aqui dentro. E eu falei, nossa, eu não posso deixar de falar. Porque é isso que tá queimando no meu coração no momento. E ele falou, você antes da gravidez era bem ativa, você tinha grupo de mulheres, você fazia live. E agora você parou depois da gravidez e isso me deixa triste. Eu admirava muito você. Eu nem sabia que ele admirava, eu nem imaginava que eu tinha impactado a vida do meu marido com as minhas atitudes. Eu não imaginava. E ele disse que as minhas atitudes transformou também a vida dele, transformou a vida de mulheres. E realmente muitas mulheres foram transformadas depois que eu comecei a agir na internet. Só que eu estava olhando só para minha dor e gerando as minhas expectativas. Então, é sobre isso hoje que eu queria trazer para você. Quais são as expectativas que você está gerando para o futuro? Mas você está fazendo pergunta? Você está parando para refletir? Você está agindo apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades? Ou você está esperando que as oportunidades cheguem e aconteça no passo de mágica? Isso foram as palavras do meu marido. Você está criando expectativa? Você acha que vai ser sempre fácil? Você acha que tudo tem que melhorar para tudo acontecer? Não, você tem que usar o que você tem, o tempo que você tem, com a energia que você tem. E no momento eu tenho com pouca energia. O que eu queria estar fazendo agora? Eu queria estar deitada. Eu queria estar dormindo. Por quê? Porque eu tô sentindo algumas cólicas. Tô sentindo incômodo da gestação, do final da gestação. Mas eu confesso que fazer esse vídeo me deixou muito feliz. Por quê? Porque eu me superei. Eu superei as minhas limitações. Eu superei as minhas desculpas. E cheguei até aqui para falar para você. Não fique só gerando expectativa. Haja. Faça alguma coisa. Tchau, tchau.